E aí galerinha, tudo bem com vocês? Olha só, na nossa última aula, demos início ao estudo do núcleo celular. Vimos a sua estrutura, a sua organização e também algumas funções. Vimos também o que era cromatina e o que era cromossomos. Vimos que a cromatina é o material genético que se apresenta no núcleo interfásico de forma descondensada. Vimos também que os cromossomos é o mesmo material genético que se apresenta no núcleo mitótico, só que de forma condensada. Vimos também a estrutura dos cromossomos e os tipos de cromossomos. Na aula de hoje, dando continuidade, vamos falar ainda um pouco sobre cromossomos. Olha só, pessoal, os cromossomos apresentam-se na célula em pares. Então aqui nós temos um par de cromossomos e outro par de cromossomos. Esses pares apresentam o mesmo tamanho, o mesmo formato e a mesma estrutura genética, chamados então de cromossomos homólogos. Outro par de cromossomos apresentam o mesmo tamanho, o mesmo formato e a mesma estrutura genética e são chamados então de cromossomos homólogos. Os cromossomos homólogos, pessoal, eles surgem a partir de um processo chamado de fecundação, ou seja, a união de dois gametas, o gameta masculino e o gameta feminino, onde cada célula reprodutiva contribui com um cromossomo, ou seja, em um par de cromossomos homólogos, um cromossomo vem do pai e outro cromossomo vem da mãe. Um cromossomo vem do pai e outro cromossomo vem da mãe. Com base nessa informação, pessoal, as células elas podem ser classificadas de acordo com o número de cromossomos. E essas células podem ser haploides ou diploides. As células haploides elas apresentam apenas um cromossomo de cada par de homólogos e são representados por M. E geralmente as células haploides elas identificam as células que nós chamamos de sexuais ou gametas. Já as células diploides elas apresentam dois cromossomos do par de homólogos, é representado por 2N e identifica as células somáticas. Somo significa corpo, ou seja, as células do corpo. Beleza? Então olha só. As células haploides apresentam um par de cromossomos e é representado por a letra N. As células diploides apresentam dois pares de cromossomos e é representado então por 2N. O número de cromossomos também depende da espécie. Coloquei aqui para vocês uma tabela. Essa tabela vocês vão encontrar na apostila de vocês, que diz aqui a quantidade de cromossomos por célula em cada espécie. No caso da espécie humana, nós vamos encontrar 46 cromossomos nas células somáticas e 23 cromossomos nos gametas. Na célula da mosca das frutas, nós vamos encontrar nas células somáticas 8 cromossomos e 4 nos gametas. No pinheiro do Pará, 24 cromossomos nas células somáticas e 12 nos gametas. No do cavalo, nós vamos ter 64 cromossomos nas células somáticas e 32 nos gametas. E no milho, 20 cromossomos nas células somáticas e 10 nos gametas. Para vocês entenderem melhor, coloquei aqui como exemplo a espécie humana. Como se formam então as células somáticas e os gametas. Olha só, pessoal. O indivíduo adulto, no caso o homem e a mulher, apresentam em suas células somáticas 46 cromossomos. Através da meiose, num processo chamado de gametogênese, formam-se então células haploides, que são os gametas. No caso do sexo masculino, o espermatozoide, e no óvulo, e no caso da mulher, o óvulo. São células haploides que possuem apenas um par de cromossomos, né? E através de um processo de fecundação, origina-se então a célula ovo ou zigoto, que é a primeira célula diploide.
após várias mitoses, então forma-se um novo indivíduo, com a mesma carga genética, ou seja, 46 cromossomos. Beleza então, pessoal? Continuando, vamos falar agora um pouco sobre os cromossomos sexuais. O que são cromossomos sexuais? São cromossomos, pessoal, que vai determinar o sexo do indivíduo. Olha só, são os cromossomos que determinam o sexo dos indivíduos, sendo representado nos mamíferos como os cromossomos X e Y. Então, nos mamíferos, os dois cromossomos que representam o sexo do indivíduo é o cromossomo X e o cromossomo Y. Como vocês podem ver aqui na imagem, nós temos o cromossomo X e o cromossomo Y. No caso dos seres humanos, o sexo masculino ele é determinado pelo cromossomo X e Y. Já o sexo feminino é determinado por dois cromossomos X, ou seja, X e X. Então, olha só, na espécie humana, o que caracteriza o indivíduo do sexo masculino é a presença de um cromossomo X e de um cromossomo Y. E o que caracteriza o indivíduo do sexo feminino é a presença de dois cromossomos X, certo? Para vocês entenderem melhor, coloquei aqui para vocês um esquema da espécie humana. Olha só, o macho, ou seja, o indivíduo do sexo masculino apresenta 44 cromossomos, chamados de autossomos, e dois cromossomos sexuais, no caso X e Y. O sexo feminino apresenta 44 cromossomos autossomos e dois cromossomos sexuais X e X. No processo de fecundação, o homem pode doar o cromossomo X, o cromossomo sexual X, ou o cromossomo sexual Y. Já a mulher só pode doar X. Então nós temos aqui alguns cruzamentos. Se por acaso o gameta masculino possuir o cromossomo sexual Y juntando com o cromossomo sexual feminino X, nós vamos ter como resultado um indivíduo do sexo masculino. Já se o espermatozoide possuir o cromossomo sexual X com o cromossomo sexual X feminino, nós vamos ter como resultado um indivíduo do sexo feminino. Mais uma vez, se você tem o gameta masculino com o cromossomo sexual X e o gameta feminino com o cromossomo sexual X, nós vamos ter como resultado um indivíduo do sexo feminino. Engraçado, pessoal, que prestem bem atenção. Há alguns anos atrás, quando um casal resolvia ter filhos, o pai geralmente queria que seu primogênito fosse um homem, né, do sexo masculino. Em alguns casos, acontecia de vir várias mulheres seguidas. E nesse caso o homem se irritava, né, e colocava a culpa na mulher, dizia que a culpa era dela. Quando na verdade isso não existe. Na espécie humana, quem define o sexo é o homem, certo? Então se ele doar o cromossomo sexual Y, vamos ter como resultado sempre indivíduo do sexo masculino. Já se doar o cromossomo sexual X, teremos como resultado sempre indivíduo do sexo feminino. Beleza, pessoal? Continuando, vamos agora falar um pouco sobre a cromatina sexual ou corpúsculo de Barr. Como a gente acabou de ver, pessoal, nos mamíferos, as fêmeas apresentam dois cromossomos sexuais, X e X. Só que tem um detalhe. Um desses cromossomos, mesmo no período da interfase, se apresentam inativo e condensado, formando o que nós chamamos de cromatina sexual. Já os indivíduos do sexo masculino, como apresentam apenas um X e um Y, eles não apresentam essa cromatina. Como vocês podem ver aqui no desenho, nós temos aqui o núcleo masculino que apresenta o cromossomo sexual X e Y. Eles não vão apresentar o que nós chamamos de cromatina sexual. Já o núcleo feminino, que apresenta dois cromossomos sexuais X e X, um desses cromossomos, na interfase, ele se apresenta de forma condensada e inativa. E pode ser visto ao microscópio, bem próximo
a membrana plasmática, como vocês podem ver na figura. Outro fator bem interessante é que em algumas competições internacionais, como por exemplo as Olimpíadas, pessoal, pode surgir alguma suspeita sobre o sexo de algum atleta. Às vezes esse atleta possui um desempenho bem maior do que esperado, ou mesmo a aparência desse atleta sugere uma certa indecisão em questão do sexo, né? Então faz-se então um exame bem simples através das células da mucosa da boca desse atleta para a identificação então do que nós chamamos de cromatina sexual. E através desses simples exemplos, simples exame, consegue-se identificar se esse atleta é do sexo masculino ou do sexo feminino. Se ele apresentar cromatina sexual, então será do sexo feminino. Beleza, pessoal? Continuando, vamos falar agora um pouco sobre o cariótipo. O cariótipo, pessoal, nada mais é do que o conjunto de cromossomos de uma espécie. Como nós acabamos de ver, por exemplo, a espécie humana ela possui 23 pares de cromossomos. Os cromossomos eles são identificados de acordo com o seu número, com o seu tamanho, a forma como eles se apresentam e são representados através de uma estrutura chamada de cariograma ou ideograma. Henrique, e o que é um cariograma? Muito fácil vocês entenderem, pessoal. Olha só, através de uma lâmina de microscopia, o conjunto de cromossomos de uma célula é fotografado. Depois que ele é fotografado, ele é recortado, cromossomo por cromossomo, de forma individual, e é colado numa folha, formando então o que a gente tem um cariograma. Coloquei aqui para vocês o exemplo do cariograma da espécie humana. Como vocês podem observar, nós temos 22 pares de cromossomos chamados de autossomos e um par de cromossomos sexuais chamados de heterossomos. No caso do sexo feminino, nós temos 44 cromossomos autossomos e 2 cromossomos sexuais ou heterossomos X e X. No caso do sexo masculino, nós vamos ter também 22 pares de cromossomos autossomos e um par de cromossomo sexual. No caso do sexo masculino, X e Y. Então nós temos aqui 44 cromossomos autossomos mais 2 cromossomos heterossomos ou sexuais X e Y. Tudo bem aí, pessoal? Vou deixar para vocês aí então algumas atividades. Na apostila, página 29 a 31, as questões 1 a 8. Na hora de estudo, página 34 a 36, questões 15 a 25. No caderno de atividade, páginas 14 a 18, questões 36 a 52. Por hoje é só, pessoal. Obrigado e até a próxima.